Amor de Deus. Boa tarde, queridos amigos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo se faça presente na sua vida. Estamos aí ao vivo no Instagram e também agora no YouTube, certo? Estamos aí no Instagram e também no YouTube. Boa tarde, meus queridos amigos, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo se faça presente na sua vida, amém? Estamos aqui em 2 canais, estamos tanto no Instagram como aqui no YouTube, no meu canal aqui do YouTube, né? Efraim Melo, abra seu coração aqui no YouTube, e PR Efraim Melo 7 oficial aqui no Instagram, correto? E hoje nós vamos falar sobre a origem do mal, exatamente. Vamos compreender, então, o universo ao nosso redor, né? E o que isso tem a ver conosco também, né? Porque nós estamos aí no meio de uma batalha entre o bem e o mal, né? Segundo aí a palavra de Deus, correto? Então, nós vamos hoje ver um pouco essa questão, né? E ver também como podemos nos proteger, né? Como podemos estar com Jesus, né? Para que permaneçamos do lado da verdade, do lado vencedor, né? Porque Cristo Jesus já venceu por nós, já venceu por mim e por você, e o que mais nós precisamos, né? Então, nós podemos estar certos de que, tendo Cristo como nosso comandante, podemos estar certos de ter Cristo como nosso comandante, a vitória é certa, né? Então, nós temos aí a Renata Evlas. Boa tarde, Renata, aí no Instagram. Que Deus te abençoe ricamente. Que a palavra do Senhor seja frutífera, né, no coração de cada um dos meus seguidores, tanto no Instagram como também no YouTube. Então, então vamos orar e vamos já começar a refletir, né, sobre esse assunto, a origem do mal. Então vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Perdoa os nossos pecados, nossos fatos e erros. Nos ajude sempre a estar mais perto de Ti. Obrigado pela semana que foi embora. Obrigado pela semana que começou. Não sabemos as lutas que teremos, quais serão os desafios que teremos, mas temos a certeza de que podemos ter o Senhor conosco. E é nesse momento que a semana começa que pedimos, em primeiro lugar, a Tua proteção e a Tua bênção para o restante da semana. Que tudo aquilo que nos rodeia possa ser abençoado por Ti. Que todos os nossos afazeres, que todos os nossos compromissos sejam realizados juntamente contigo. Abençoe também essa live, que ela seja esclarecedora para todos os meus seguidores e que, assim, juntos, estejamos firmes pelo lado de Cristo Jesus. Estejamos no lado de Cristo Jesus, que já venceu por nós, que já morreu por nós, e que um dia, muito em breve, irá voltar para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos aqui. Estamos começando aqui uma live
extraordinária da palavra de Deus, né? Então, vamos lá. Queridos, a origem do mal. A origem do mal, ela em certo aspecto, ela é um pouco antiga do que a criação do mundo, né? Então vamos lá. Apocalipse, para você entender, eu vou conduzir vocês. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias, né, no livro de Apocalipse. Então, nós vamos ver essa questão aí, né? Apocalipse 12. Ali fala para a gente sobre essa questão do mal, né? Da origem do mal. E ali já uma boa parte de nossas indagações, uma boa parte de nossa curiosidade, né, já vai estar sendo resolvida, né, em Cristo Jesus. Boa tarde, Luiz e Priscila, que Deus te abençoe, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com você. Amém? Aproveitem e mandem, partilhem essa live no Instagram, né? Aqui tem o aviãozinho. Você pode clicar nesse aviãozinho e mandar para algum amigo, para algum familiar, para algum parente, né? Para alguém que você queira, né? Para poder, para que a palavra do Senhor vá mais longe, né? E que assim nós cumpramos o objetivo de Mateus 24, que é ir e pregar a todas as nações. Ao Wellington, opa, meu queridíssimo amigo lá de Ivaiporã, né, que agora mora em Maringá, se eu não me engano, né? Boa tarde, queridão. Deus te abençoe. Então, vamos lá, meu amigo, minha amiga, para o livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 7, né? Leia a palavra do Senhor que não volta vazia. É do 7 ao 9, né? Houve, então, uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes. E assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Queridos, aqui o autor do livro de Apocalipse, né, a saber, João, está nos dizendo que, no princípio, antes de Deus criar os céus e a terra, houve essa guerra no céu, né? Apocalipse 12, versos 7 a 9, nos diz isso, né, de que houve essa guerra no céu, né? E nós sabemos o motivo dessa guerra, né? Nós sabemos o motivo. O motivo é tão claro quanto a noite se avança nesse momento. Ou seja, o motivo é o seguinte: é que Satanás queria ser também adorado tanto quanto Jesus Cristo. Ele tinha ciúmes de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como nós todos sabemos, também numa outra live vou falar sobre esse assunto mais especificamente, né? Jesus Cristo é um membro da Trindade, né? Temos aí Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo, né? Então, Satanás, ele tinha ciúmes de Cristo Jesus, né? Porque Jesus, como ele era um membro da Trindade, né? Todos os anjos e seres celestiais prestavam homenagem a Cristo, né? Homenagem a Deus e homenagem ao Espírito Santo, né? Devido ao fato
deles pertencerem aí à Trindade, correto? E, por essa razão, um dia, né, não se sabe ao certo, mas um dia essa sementinha do mal, ela começou aí ganhar força no coração de Satanás, né, que até então não era Satanás, né, era Lúcifer, primeiro nome, né, mas depois virou, né, Diabo e Satanás, mas até então era Lúcifer. E aí, então, essa sementinha do mal, ela ganhou força, ela ganhou projeção, né? Ele ficou pensando nessa questão. E um dia, então, ele espalhou isso para os anjos, né? Começou a intriga, a fofoca, né? Como a gente costuma falar, né? Uma intriga, uma fofoca, né? E aí, então, ele começou a disseminar suas ideias para os outros anjos, né? A fim de que ele também pudesse ser adorado. Esse era o objetivo de Satanás, né? O objetivo de Satanás era que ele fosse adorado, né? Ou seja, não somente Deus Pai, não somente Deus Filho e não somente Deus Espírito Santo, mas ele também queria fazer parte da adoração, né? Ele queria que os outros anjos adorassem 4 pessoas, né? Em vez de 3. E por essa razão ele começou aí a disseminar as suas ideias, né? Ele começou a disseminar os seus conceitos para os anjos do que ele queria, qual era a proposta dele. E isso foi muito tempo. Nós não sabemos dizer quanto tempo, mais ou menos, que isso durou. Alguns teóricos, né, alguns teólogos, alguns pastores, estudiosos realmente da palavra de Deus ali, né, estudam com mais afinco, né, dizem que essa guerra no céu, né, durou aí cerca de 5.000 anos. Né? Então, veja, é um tempo para lá de considerável, né, para poder estabelecer aí um acordo, né, entre a Trindade e, e os anjos, né, a quem eles queriam aí adorar. Isso e Deus, né, com toda a sua misericórdia, com todo o seu amor, com toda a sua graça, né, com toda a sua compaixão, né, que ele foi exercendo para com os anjos, né, a princípio, né, e ele foi dando um chance para Satanás, inúmeras chances para ele se retratar, porque isso não era da vontade divina, né? Não era da vontade divina que isso acontecesse, correto? Então, diante disso, foi dado muita chance para Satanás, muita chance. Né? Não foram poucas as chances que Satanás teve para se retratar e para evitar todo esse conflito que, a princípio, o céu estava vivendo. Né? E, diante disso, então, ele foi tendo chance, ele foi tendo. E quanto mais o tempo passava, mais ele disseminava as suas ideias e seus conceitos. Né? E mais anjos eram ganhados, vamos colocar assim, né? Ganhados para o lado dele. Né? Ele ganhou aí a terça parte dos anjos. Imagina aí, a terça parte dos anjos ficou com ele, né? Ficou com o lado de Satanás. Imagina aí, digamos que o céu tinha aí 1 milhão de anjos, né? Vamos colocar assim. A terça parte de 1 milhão, acredito que seja aí em torno de 250 a 300 mil anjos, né? Então aí, né? Ou um pouquinho mais, né? Mas, enfim, claro que isso não é um número real, né? É apenas uma ideia, né? Não sabemos exatamente quantos anjos o céu tem, porém, apenas para a gente ter uma noção, né? Da proporção, da quantidade de anjos que foram para o lado de Satanás. Né? E isso foi com bastante, com o passar do tempo, né?
Isso foi se estendendo com o passar do tempo. E quando até Satanás, Deus, ele expulsou Satanás do céu. Né? A palavra de Deus ela é clara nesse sentido. Né? Ele expulsou Satanás do céu. Né? Mas o livro História da Redenção, a nossa querida profetisa da Igreja Adventista, Ellen White, né? Vou fazer uma live sobre também o dom profético, né? Mais para frente, né? Ela nos diz o seguinte, que quando Satanás é expulso, ele tenta se reatar com Deus, ou seja, ele vai de novo ao céu, né? Com o mesmo objetivo. Né? Ele já viu que deu errado o plano, né? Ou seja, ele percebeu que de alguma maneira ele perdeu os privilégios, vamos colocar assim, né? E ele então recorre novamente a Deus, né? E diante disso, ele vai ao céu, fala com Deus Pai, né? Com Jesus, melhor dizendo, ele fala com Jesus, né? Para que ele pudesse ter entrada no céu novamente. Mas Jesus, como ele conhece o fim desde o princípio, e como ele lê os corações e a mente, né, dos seres humanos, quanto mais a do inimigo, né, ele, lamentavelmente, não porque ele quisesse, mas, como eu já disse, ele lê o coração, ele lê o mais íntimo, a mais íntima das atitudes, né? E ele consegue penetrar fundo em nossa alma, né? E ele certamente ali penetrou fundo na alma de Satanás, na pessoa, né? Nos corações, no coração, melhor dizendo, nos desígnios de Satanás, né? E diante disso, Jesus falou não. Por quê? Pelo simples motivo de que, se ele ascendesse ao céu novamente, se ele subisse ao céu novamente, mais estrago ele faria. Porque esse era o objetivo último de Satanás: ocasionar mais estragos. Esse era o objetivo último. Então, para evitar esse tipo de embate novamente, né? Jesus, então, ele não permite mais que Satanás tenha acesso ao céu, né? Acesso ao trono, acesso a Deus Pai, a Deus Espírito Santo. Ele não permite mais, né? Porque ele conseguiu, ele leu o coração, os desígnios de Satanás, as atitudes últimas de Satanás, né? E por essa razão aí ele não permite que Satanás tenha acesso ao céu, né? Mas nós temos também aqui no livro de Isaías, aliás, nós temos aqui, também no livro de Isaías 14, a gente tem aqui Ezequiel, a gente vai ler, tá? Primeiramente, iremos ler Isaías 14, e depois, então, a gente lê Ezequiel. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia aí, abra seu coração. Isaías 14. A gente vai ter uma noção aí de como era Satanás. Isaías 14, verso 12. Verso 12 a 14. Isaías 14, verso 12 a 14, lá diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração,
Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altaneiras nuvens. Serei como o Altíssimo. Olha só. Aqui era Satanás, né? Agora vamos para o livro de Ezequiel, um livro antes do profeta Daniel. Então vamos lá para o livro de Ezequiel, capítulo 28. Capítulo 28, verso 13 a 15. Olha só. Ezequiel 28, verso 13 a 15. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. E aí o profeta ele menciona as pedras, né? Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até o dia em que se achou maldade em você. Olha só. Aqui o profeta Isaías e o profeta Ezequiel, né, inspirado pelo Espírito Santo, né, escrevem a figura de Satanás. Né? Ele era um anjo. Olha só, para vocês terem uma ideia, ele era o maestro do céu, exatamente. No céu há um coro, há um coral de anjos, e ele era quem regia esse coral. Ele era o maestro, ele era, digamos assim, diretor de música do céu. Abaixo da Trindade, ele era o top, ele era a quarta pessoa. Né? Abaixo da Trindade, ele era a quarta pessoa. E isso inflamou ele mais e mais, né? Porque abaixo da Trindade era ele logo em seguida. Né? E com esse ego, né? Com essa ostentação, né? Ele acabou aí se perdendo, né? Em seus desígnios, em suas atitudes, em seu comportamento. E Isaías e Ezequiel, aqui eles mencionam como era Lúcifer. Né? A princípio ele era Lúcifer, né? Ou seja, um anjo belo, um anjo criado sem mácula, sem problema algum, sem nenhum tipo de limitação física ou intelectual, nada disso fazia parte da vida dele. Né? Ele era um anjo completamente assim. Pensa num cara bonito. Pensou num cara bonito, numa mulher bonita. Agora aumenta isso, sei lá, 100 milhões de vezes, para você ter a noção de como era Lúcifer. Lúcifer era um anjo assim espetacular, extraordinário. Né? Se não fosse essa, esse, essa perversidade, né, que habitou no coração dele, né, certamente, com o retorno de Jesus Cristo que está se aproximando, né, eu e você talvez poderíamos conhecer ele. Né? Se não fosse esse triste fato, essa triste realidade, né, esse triste comportamento que ele teve, que ele exerceu, que ele deixou se levar pelas emoções, talvez, ou pelo status, ou por alguma outra razão. Né? Se não fosse por isso, certamente eu e você
um dia, né, poderíamos conhecer ele, né? Mas, diante desse fato, dessa realidade que o profeta Ezequiel e o profeta Isaías nos mostra, e que João também nos mostrou em Apocalipse 12, nós não temos mais essa possibilidade, né? Nós não temos mais essa possibilidade, porque hoje Satanás ele é um inimigo declarado de Deus, né? Ele é um inimigo assim a ser evitado, né? Por mim e por você, né? Mas somente poderemos evitar ele com o sangue de Cristo Jesus. Amém? Somente conseguiremos evitar que ele se aproxime de nossa vida através do sangue poderoso de Jesus Cristo derramado na cruz, né? Então aí nós percebemos que que foi Satanás que se originou o pecado, né? Por quê? Porque aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha só, a própria palavra de Deus ela é clara, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Isso nós encontramos em 1 João 3, verso 8. Então, quem é aquele que pratica o pecado, né, já procede do diabo, né? Ou seja, ele é influenciado por Satanás, né? É isso que a própria palavra de Deus está a nos dizer, né? Ele é influenciado por Satanás, né? E, como nós podemos ver também, Satanás ele não foi criado pecador, né? Ezequiel 28, verso 13 a 15, e Isaías 14, verso 12 a 14, nada dizem sobre a pecaminosidade de Satanás a princípio. Nada dizem. Apenas dizem que ele era um anjo belo, que as pedras preciosas estavam com ele, né? Ele se revestia dessas pedras, né? De sárdio, de carbúnculo, de topázio, de berilo, de ônix e demais pedras, né? E nada dizem sobre a pecaminosidade dele a princípio, né? Então nós vemos que ele não foi criado em pecado, ele foi criado em perfeição, né? Em perfeição. Deus criou os anjos todos na mais absoluta perfeição, né? E a afirmação, nós podemos ver aqui, meus queridos, que a afirmação do profeta João, em seu próprio livro, né, João 8:44, nos dizem que Satanás ele jamais se firmou na verdade, né? Ou seja, ele que foi criado perfeito, ele estava no Éden, né? Conforme nos diz Isaías 14, né? Porém, ele não se firmou na verdade. Embora ele foi criado, né, na verdade, né? Ou seja, ele foi no contexto de criação, né, dos seres celestiais, quando Deus cria os anjos, né, todos eles, Deus cria na mais absoluta perfeição, né? Não há engano no coração, no comportamento de todos os anjos, até o dia em que se achou maldade em Satanás. Então, isso, Satanás não foi criado com pecaminosidade, ele foi criado em perfeição. Porém, ao longo do tempo, não sabemos como, isso a Bíblia menciona como o mistério da iniquidade, né? Esse é o mistério da iniquidade. Não sabemos nós mortais, eles sabem, né? Jesus, Deus Pai, né? Os anjos ali sabem. Nós mortais não sabemos como que foi acontecer isso, né? No ambiente todo perfeito, no ambiente todo sem mácula, sem pecado algum, no ambiente todo
que proporcionava, né, um ambiente perfeito, né, que proporcionava felicidade, proporcionava ali felicidade, né, contentamento, alegria, né, e demais sentimentos nobres que a gente poderia estar falando aqui, né, mas para ganhar tempo vamos parar por aqui, né, para não ser exaustivo também. Mas como que isso aconteceu num ambiente todo perfeito, todo voltado para a felicidade? Não sabemos. A Bíblia não explica, né? O que a Bíblia explica é que desde o dia em que Satanás e os demais anjos, Lúcifer, vamos colocar assim, o que a Bíblia explica é o seguinte: desde os dias em que Lúcifer e os demais anjos foram criados, até o dia em que se achou iniquidade em Lúcifer, o ambiente era perfeito, era belo, era um ambiente de perfeita alegria. Mas quando essa sementinha do mal foi cultivada por Satanás, por Lúcifer, né, que mais tarde viria a ser diabo e Satanás, né? Quando essa sementinha do mal foi cultivada por ele, aí sim o céu deixou de ser um lugar de paz, de harmonia, de felicidade. Também por um certo período, ok? Depois, novamente, aí se estabeleceu a paz no céu, né? Mas, diante disso, ele, ao longo do tempo, o profeta João, ele foi muito sábio ao dizer que ele jamais firmou na verdade, né? Por quê? Porque ele se deixou com que esse ego, com que essa posição exaltada abaixo da Trindade florescesse no coração dele, né? Por quê? Porque como ele era o quarto membro da Trindade, então, logicamente, quem depois da soberania divina, né? Depois da soberania da Trindade, né? Depois da soberania trinitária, né? Haveria também, então, logo em seguida era ele quem dominava a situação, né? Era ele quem dava as coordenadas, vamos colocar assim, né? E isso foi florescendo no coração dele, a vontade de dominar, de governar, a vontade de exercer o seu poder, né? De exercer as suas ações que antes eram reprimidas, né? Por conta reprimidas assim, né? Em aspas, né? Porque ele também tinha muita liberdade, né? Para fazer o que ele bem quisesse. Porém, ele quis extrapolar, vamos colocar assim, né? Ele quis comer a grama, né, do vizinho, vamos colocar nessas palavras, né? Porque a grama do vizinho é bem mais verde do que a nossa, né? Tem essa história, né? Então ele quis estar na posição de Deus, conforme Ezequiel nos diz, né? Ou seja, ele queria subir, ser semelhante ao Altíssimo. Olha só a ousadia de Lúcifer, que até então era Lúcifer, né? Então, olha só a ousadia. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele queria subir acima de Deus, estar acima de Deus. Ou seja, ele já queria estabelecer uma hierarquia, né? Sendo que na Trindade, que a gente vai posteriormente falar sobre isso, né? Uma outra live, né? A Trindade, ela jamais tem esse tipo de relacionamento, de hierarquia, né? Há certas funções em cada pessoa, porém, esse tipo de hierarquia, vamos colocar assim, não faz parte, né, da Trindade. Cada um tem sua função, né, é óbvio, mas isso é diferente de hierarquia. E Satanás já não, ele queria estabelecer uma hierarquia, estar acima de Deus.
Ele queria dominar Deus, né? Ele queria subjugar Deus, né? Ele queria dar as coordenadas para Deus, né? E isso não foi possível, né? Como a gente leu no livro do Apocalipse, e como alguns teólogos dizem, né? Não é uma verdade concreta, né? Mas 5.000 anos foi nesse impasse, né? De fazer com que Satanás realmente se retratasse, né? De fazer com que Satanás, porque Deus sabe, Deus sabia o que nós passaríamos hoje aqui, né? Isso também já é um assunto para uma outra live, né? A onisciência de Deus, a presciência de Deus, né? Mas, contudo, Deus sabia dos motivos, dos reais motivos que estava levando Lúcifer a se rebelar contra ele, né? Deus sabia dos reais motivos. Não era apenas por orgulho, não era apenas por presunção, era muito mais que isso, né? A bem da verdade, era muito mais que isso. Era a própria autossatisfação, né? A própria autossatisfação, né? A satisfação de que você possui todos os poderes e que com isso você pode abençoar ou amaldiçoar alguém. É como o exemplo aí de José do Egito, né? Que depois de muito tempo ele passou a ser governador, né? E diante disso ele tinha todos os poderes nas mãos para abençoar os egípcios e sua família, né? Ou então amaldiçoar. E ele preferiu abençoar os egípcios e sua família. E Satanás já não, né? Como nós podemos ver nos dias de hoje, não é essa vontade do inimigo de abençoar a humanidade. Nunca foi. Nunca foi. O que ele queria é isso aqui que nós estamos vivendo. Essa guerra, é esse conflito, né, que eu e você passa em nossos corações, né, em nosso dia a dia, né, a perda de alguém, bala perdida, um estupro, um sequestro, peste como essa que a gente está vivenciando do Covid e tantas outras que surgiram no passado, né? Então é esse ambiente de caos. Satanás quer fazer com que o ser humano esteja inserido nele, né? Mas, como eu disse a princípio, nem Satanás foi criado nesse contexto, ou seja, ele foi criado no contexto perfeito, e nem a humanidade, né, em Adão e Eva, também foi criado nesse contexto, né? Fomos criados no contexto de perfeição, mas com a queda de Lúcifer a princípio, né, e depois com a queda do homem, logo em seguida, o caos que nós estamos vivendo hoje é isso que Satanás quer. É esse reino, é digamos assim, é esse, é nesse ambiente que ele quer dominar, né? Ou seja, ele quer levar as pessoas a crerem que Deus é tirano, ele quer levar as pessoas a crerem que Deus é inimigo, que Deus não é amor, que Deus não é justiça. Ele quer levar os seres humanos a se rebelarem contra Deus quando há um sequestro de qualquer pessoa, de criança, de idoso, de idosa, de jovem, de adulto, né? Ele quer levar as pessoas a crerem que essa peste quem originou foi Deus, né? Em última análise, né? E tudo mais, todas as mazelas do mundo que você puder imaginar, Satanás quer fazer com que Deus pague a conta. É esse o objetivo. Mas nós sabemos que não foi assim. A Bíblia não relata em nenhum momento da criação do mundo que algum aspecto maligno foi colocado na criação do mundo. A Bíblia não coloca isso.
A Bíblia, pelo contrário, cada dia que a criação ia acontecendo, coisas belas e extraordinárias saíam, né, da palavra de Deus, da boca de Deus, né? Mas Satanás quer enganar os seres humanos, isso é a verdade. Ele quer enganar, ele quer manipular as mentes em oposição a Deus, né? É isso que ele quer. E com isso, é, e com isso no princípio, o que determinou aí também a queda dele foi pela formosura dele, né? Ali, Ezequiel verso 17, né? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Também isso foi um dos aspectos que Satanás fez com que ele caísse, né? E também há outros, né? Serei semelhante ao Altíssimo, conforme eu tinha dito anteriormente, né? Então a gente pode perceber que ele, nas palavras de João, capítulo 8, verso 44, né? Ele é o pai da mentira, né? Por quê? Porque ele jamais se firmou na verdade. Embora ele tenha sido criado em verdade, né? Com verdade, né? Sabendo da verdade, né? Cada dia, paulatinamente, ele foi deixando de alimentar a verdade em seu coração, né? E com isso, então, maus desígnios começou, então, a brotar de sua mente, de seu coração, permitindo com que cada dia mais ele fosse se distanciando, né, da relação que ele tinha com Deus, né? Esse foi um triste episódio na vida dele, né? E isso também tem sido um triste episódio em nossos dias, pois muitos não buscam a Deus, não mais têm um relacionamento com Cristo, né? Para perdão de seus pecados, né? Mas quero dizer a você, meu seguidor, meu querido, minha querida, né, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, que isso que Satanás planejou para a gente é contrário ao que Deus planejou para nós, né? Que isso fique evidente para mim e para você, que isso nada tem a ver com Deus, nada, né? Deus tem um propósito e Satanás tem outro, né? São dois propósitos, um diferente do outro, né? Um nada tem a ver com o outro, né? Como a palavra de Deus mesmo diz, né? A luz não tem comunhão com trevas. Não há comunhão entre luz e trevas. Ou é luz ou é trevas. Total, 100%. Né? Por quê? Assim como nós ligamos o interruptor de nossa casa, né? Caso entremos num quarto escuro, né? E para achar alguma coisa precisamos do quê? Da luz, né? E quando ligamos ali o interruptor, né? Ali na parede, perto da porta, automaticamente as trevas vão embora. Não há um lugar sequer onde as trevas dominem. Não há lugar onde as trevas dominem. E assim é na vida espiritual também. Quando temos a palavra de Deus, quando exaltamos a palavra de Deus acima das demais filosofias humanas, acima dos demais pensamentos humanos, quando exaltamos a palavra de Deus, as trevas se dissipam, elas vão embora, né? E o contrário é válido também. Quando rejeitamos a palavra de Deus, mais em trevas nós estamos, mais em trevas nós ficaremos e mais perdido, consequentemente, estaremos. Que essa não seja a sua realidade no dia de hoje, né? Que ao você conhecer a origem do mal, né? Que hoje eu passei aqui para você, que ao você conhecer a origem do mal, que cada vez mais você consiga amar a Deus, né? Amar a Deus, como diz o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê?
porque, como eu bem disse, né, um propósito divino não está relacionado com um propósito maligno, né? Como eu bem esclareci para vocês hoje, né, o propósito de Satanás, qual era o propósito dele? Né? Dominar a Deus, né? Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, subir a mais altas nuvens, né? Ele queria estabelecer ali, em última análise, aí uma hierarquia, né? Como eu bem disse, anteriormente, né? Ele queria subjugar a Deus, ele queria dominar a Deus, ele queria, vamos colocar em palavras, para que os agricultores entendem, né? Queria colocar Deus na chincha, né? Queria dominar, queria pôr as rédeas em Deus, né? Queria colocar um cabresto em Deus, né? Ele queria dominar, queria ter esse poder, né? E diante desse posicionamento dele, né? Diante dessa postura que ele planejou, né? Para ele, aí que resultou a queda dele, né? Ele não mais queria ser o quarto, né, como eu bem disse, porque era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e logo em seguida era ele. Ele não queria ser o quarto, né? Como eu bem disse, ele tinha ciúmes de Jesus, né? Ele tinha ciúmes, ele queria estar na posição de Jesus, né? Mas isso não era pertencente a ele, não era da alçada dele estar no lugar de Jesus, né? Ele não entendeu, infelizmente, ele não acatou essa ordem, né? Ele não ficou, como a gente costuma falar, né? Ele não ficou no seu quadrado, né? Ele não ficou ali na sua função, né? Como anjo regente, né, do céu. Ele não ficou ali, ele não se contentou, né, em ser simplesmente regente, né? E ele queria então algo mais. E esse algo mais fez com que ele caísse, né? E dessa queda, nós estamos vivendo aí as experiências amargas de nossa vida, né? Separação de um parente pela morte e por todas as outras tragédias que a gente vivencia em nosso mundo. Isso nunca foi da vontade de Deus, nunca foi, né? Então, que você, meu querido amigo, já encerrando a live, né, que ao você conhecer mais a Deus, que ao você conhecer sobre a origem do mal, que você ame mais a Deus, né? Porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é longânimo para com aqueles que erram, né? Deus é extremamente sábio demais para errar, né? E que a gente consiga crescer cada dia mais no conhecimento da graça e do nosso Deus, né? Porque esse é o objetivo dele, né? Nós cresçamos em estatura e graça diante de Deus e dos homens, né? Esse foi o crescimento de Jesus Cristo e esse também pode ser o nosso crescimento hoje em nossos dias, né? E que ao conhecermos essa doutrina, né, essa verdade da palavra de Deus, né, que a gente ame cada vez mais a Deus, né, que a gente busque ter um relacionamento com Ele, né? Feche seus olhos, vamos orar a Deus e se esta live fez sentido para você, se este conteúdo trouxe de alguma forma paz ao seu coração, porque talvez de repente você esteja questionando a Deus nesse momento. Por que, Senhor, essa peste? Por que sequestro? Por que morte? Por que tantas desgraças que acontecem conosco, né? Talvez você se questione por isso, mas saiba que Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Deus é amor, né? Quem não conhece, Deus é amor, né? Esse é o verso. Deus é amor. Ele nunca planejou o mal. Ele nunca planejou
se você conhece um pouco da palavra de Deus e de Gênesis Apocalipse, sabe ali as histórias, o povo de Israel, o contexto ali, né? Se você conhece a palavra de Deus, já tem um certo relacionamento com Deus, você vai perceber que Deus nunca promoveu o mal, nunca, nunca promoveu o mal, nunca promoveu a miséria, nunca promoveu a desgraça, nunca promoveu nada. Isso é obra do maligno. Isso é obra do maligno. Então, que isso fique bem claro para mim e para você, né? E que nós, cada dia mais, estejamos do lado de Cristo. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, por tudo aquilo que o Senhor nos dá. Obrigado por nos dar esta verdade sobre a origem do mal, né? O mal é diferente do bem, né? Os propósitos do mal são diferentes dos propósitos do bem, que é Cristo Jesus, né? Cristo Jesus, quando esteve aqui no mundo, ele apontou para Satanás e disse: eis que vem aí o príncipe deste mundo, e eu nada tenho com ele. Ou seja, é totalmente separado luz e trevas. Não há comunhão entre luz e trevas. Então, que nessa tarde, nesta noite, princípio de noite, né, começo de semana, que ao entendermos isso, possamos cada dia mais amar o Senhor sobre todas as coisas. Que o Senhor coloque o seu amor em nós, porque nós não temos amor. O Senhor é amor. Nós não temos, mas podemos nos permitir que o Senhor coloque seu amor em nós. Que o Senhor abençoe cada seguidor aqui, os seus familiares todos, quer de perto, quer de longe, que todos eles sejam abençoados por ti. Que todos eles sejam, que todos eles estejam em suas poderosas mãos nesta semana. E que eles sejam abençoados e protegidos por ti. Abençoe também, quero pedir uma bênção todinha especial para aqueles que estão no leito de uma UTI, quer seja em hospital público ou particular, devido ao Covid-19. Senhor, visite cada hospital, cada médico, cada médica, cada equipe que está ali preparada para cuidar dessas pessoas. Que o Senhor esteja ali abençoando, que a pessoa maravilhosa do Espírito Santo esteja influenciando as mentes, os corações, que o Senhor esteja guiando as mãos dos médicos para curar essa pessoa que está enferma, que o Senhor opere um milagre na vida dela e que ela reconheça o Senhor como o único Deus. Perdoe os nossos pecados, nossas faltas e erros e nos ajude a nos aproximar cada vez mais de Ti. É o que nós te pedimos hoje e sempre. Amém, Senhor. Queridos amigos, se esta live fez sentido para você, quer seja aí do Instagram, quer seja aí do YouTube, se você está no Instagram, você pode acionar aí o aviãozinho e partilhar essa live para outras pessoas. Lembrando que a live no Instagram ela fica salva no IGTV, né? E para os que estão aqui no YouTube, meu canal Efraim Melo, Abra Seu Coração, também ficará salva e também você pode ir a ler embaixo, né? Logo um pouquinho acima da descrição, né? Logo ali abaixo do vídeo, né? Tem ali um dispositivo para compartilhar. E você então pode compartilhar este vídeo para as outras pessoas, né? Então, que Deus te abençoe, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, mais uma vez se faça abundante na sua vida. Que todos nós tenhamos aí uma semana abençoada. Então, até uma próxima live, tanto aqui no YouTube como no Instagram.
eu estarei comunicando a vocês no meu feed, aí no Instagram, mais precisamente no Instagram, né? Com que eu trabalho mais, com quem tem um trabalho mais forte, né? Estarei comunicando vocês, tem uma arte, né? Vocês já conhecem a arte, né? E cada semana a gente vai conhecendo um pouco mais a respeito da palavra de Deus, que não volta vazia, e que ela cale fundo ao seu coração, transformando assim a sua vida pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo, né? Então, tchau, meus queridos amigos. Vou dar um tchau aqui para os meus queridos amigos do YouTube, do Instagram também. Que todos sejam abençoados pelo céu.